Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma transmissão do nosso centro. Lembrando sempre que nossas transmissões são feitas pelos nossos dois canais oficiais que estão aí na tela para vocês. youtube.com/jefasorocaba e facebook.com/jefasor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube ou ainda não curtiu a nossa página no Facebook, faça isso. Toda vez que a gente fizer uma transmissão ao vivo ou gravada, você recebe ali uma notificação e fica por dentro das nossas atividades online, enquanto a gente não consegue aí, não tem aí as condições necessárias para fazer os nossos atendimentos presenciais, as nossas atividades presenciais. Também na tela para vocês o número do nosso WhatsApp, 15 DDD, da região de Sorocaba, 981201843. Quem quiser mandar mensagens para a gente durante a semana, pedidos de vibrações à distância, ou tirar alguma dúvida, também pode fazer aí pelo nosso canal no WhatsApp. E ainda o nosso site, jefasorocaba.com, lá tem todas as informações do nosso trabalho. Você consegue assistir também as nossas gravações, né, as nossas palestras online. Tem tudo lá para vocês no nosso site. Entra lá, confira e saiba um pouquinho mais também sobre o nosso centro, sobre o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais e outras atividades que a gente já vem realizando. Para a gente iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela noite de hoje, por mais esta oportunidade que o nosso Pai Celestial nos dá a cada dia de nossas vidas. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz, de muita paz e de muito proveito, acima de tudo, para todos aqueles que estiverem nos assistindo, aonde quer que estejam, não só os nossos irmãos encarnados, mas também irmãos desencarnados que muitas vezes têm a possibilidade de adquirir esses conhecimentos através das palestras online que os centros espíritas realizam. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente fez um comunicado nas últimas semanas, né, a respeito da live do nosso bate-papo que nós estamos fazendo hoje. Hoje estamos gravado por uma questão aí de compromissos do nosso palestrante, né, do nosso convidado, e eu já até vou colocar ele na tela aqui para vocês. Estamos recebendo pela primeira vez aqui no Jefa Sorocaba o Hildo Rosa, psicólogo, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, também da TV Mundo Maior, que gentilmente atendeu o nosso convite, gentilmente atendeu a nossa solicitação. Hildo, primeiramente gratidão, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao Jefa Sorocaba. Minha parte, uma honra muito grande, uma alegria maior ainda. E eu fico angustiado quando você fala Jefa, porque Grupo Espírita Francisco de Assis é lindo, né? Mas eu entendo o carinho que está concentrado nessa sigla Jefa, e tenho certeza que a comunidade de Sorocaba já o sabe. Mas eu não estava aguentando não citar São Francisco de Assis, porque no momento que nós precisamos tanto de figuras nobres para admirarmos e para seguirmos como exemplos, como modelos, São Francisco de Assis é uma dessas figuras que, por sinal, pais aí que me ouvem, devem apresentar a história dele para os seus filhos. Sim, sim, sem dúvida. Super importante. Só para o pessoal entender também, para você entender, Hildo, é que aqui em Sorocaba tem um outro centro que também chama Francisco de Assis, mas que não tem nada a ver com a gente, e que não tem nada a ver com o trabalho relacionado aos animais, né? Então, só para a gente fazer essa diferenciação, né? Então, a gente usa a nossa sigla, né, Jefa, Sim. que o pessoal acabou conhecendo mais, né? Todo mundo, quando fala Jefa, o trabalho dos animais, o centro dos animais, né? Então, acabou ficando mais conhecido, mas no nosso centro, só para você ter uma ideia, nós temos 3 quadros de São Francisco de Assis, né? Quando a gente inaugurar o centro para o público, né? O público vai poder ter esse contato, né? Então, a nossa gratidão enorme a esse querido espírito, né? A esse querido amigo, protetor dos nossos animaizinhos, né? Mas gratidão por você estar aqui com a gente, Hilda. É uma honra também para a gente ter você aqui nesse bate-papo aqui. Uma satisfação e um abraço a todos na expectativa de termos um excelente papo. Legal. Bom, o tema que a gente escolheu para nosso bate-papo da noite de hoje, né? Tô até colocando na tela aí para o pessoal acompanhar, o novo comportamento normal. A gente tem acompanhado bastante, né, Hildo, esses novos termos, né, os termos modernos que o pessoal tem usado, né, inclusive, né, um deles, o novo normal, então eu até procurei fazer uma diferenciação aí no tema da noite de hoje, né, mas assim, a pandemia, né, ela criou essa pandemia do coronavírus, né, que a gente ainda está vivendo, o vírus ainda está circulando, a pandemia ainda não acabou,
O pessoal ainda parece que não se conscientizou disso, infelizmente. Mas a pandemia criou um novo comportamento na nossa sociedade, né? Isso acho que tem sido muito marcante, né? O que você espera hoje, Hildo, desse comportamento, desse novo comportamento, esse novo tipo de comportamento das pessoas diante dessa situação que a gente está vivendo ainda? O que eu entendo é que essa parada quase obrigatória que nós estamos vivendo tem muito a ver com o desafio da retomada de valores dos quais nós estávamos, muito distanciados. Então, se a gente tem olhos de luz, vamos garimpar o ouro. E aí, neste sentido, quando a gente diz o novo normal, primeira coisa é porque a gente ficou muito ansioso diante dessa situação, porque nós estávamos, enquanto humanidade, muito distanciados de um evento dessa natureza. Mas na história da humanidade não é a primeira vez. É na nossa condição de encarnados passando aqui pelo planeta nesse momento. Então, isso nos tirou o chão, nos angustiou. Mais ou menos assim. Se uma criança está preocupada com alguma coisa, os pais falam para ela, não é nada, é o vento. Se você diz para a criança que é o vento e não o bicho-papão, ela dorme. Então, quando nós, diante da nossa angústia, conseguimos nominar esse momento de travessia como novo normal, os níveis de ansiedade diminuíram. Agora, o importante que eu entendo disso é que a gente não perca de vista a reflexão necessária nas mudanças, não só no que tange, no que diz respeito à nova etiqueta de saneamento público, mas pensarmos a nossa etiqueta moral. Ou seja, eu entendo que, enquanto humanidade, nós estamos muito distantes dos valores humanos, quase como se estivéssemos vivendo apenas como fazeres humanos. E esse episódio da pandemia, primeiro, nos coloca novamente no seio da família. Depois, nos convida a revermos esse valor tão importante, e a doutrina espírita fala da lei do trabalho, né? De nós revermos a questão do nosso trabalho. Como que é a sua relação com o trabalho? Por quê? Porque agora seu filho te vê trabalhando. Que exemplo você está passando para ele? Né? Então, aqueles que estão um pouquinho alterados nessa rotina de home office, é interessante se dar conta que você é uma referência, que você é um modelo para os seus filhos. Da mesma maneira que muitos pais estão angustiados com o processo de estudo, que também migrou para o interior da casa, é importante que você perceba que você também é referência para o teu filho. Então, para que você possa orientá-lo adequadamente nos estudos, e os pais estão fazendo isso de uma maneira hercúlea, né? Então, verdadeiros heróis se descobrindo nesse embate com a tecnologia, mas por amor a esses filhos, ao lado deles o tempo todo. Então, mas é essa referência que eu sinto que é importante, que a pandemia nos trouxe, uma oportunidade de uma parada para repensarmos valores, não havendo como condenação, nenhuma leitura desta ordem, né? Tudo concorre para o bem do Senhor. Embora, em grande parte, a nossa compreensão não entenda, a gente não tenha o alcance dos propósitos de Deus em relação a cada uma das suas ações em relação aos filhos, eu digo, olha, seu filho vai levar longos anos para entender por que você deixa naquele lugar chamado de escolinha. E nós também vamos levar muito tempo para entender quais são os propósitos de Deus com cada lição que nos apresenta. Mas dentro do que já nos é possível é retomarmos os laços que nos confere efetivamente a condição de humano. Legal. Porque nem humanos nós estávamos sendo, como nos espiritualizarmos, né? Pois é. Você falou muito de valores aí, né? Eu gostei dessa palavra, inclusive era uma das perguntas que estava aqui programada para a gente, né? Que tipo de valores você acha que a sociedade vai valorizar mais a partir de agora, seja após a pandemia ou mesmo já nesse processo, né? Porque a gente ainda está nesse processo, né, de pandemia. Uma hora ou outra isso vai passar, a gente espera, né, que passe. Mas que valores você acha que a sociedade, né, as pessoas vão valorizar mais a partir de agora? Principalmente o próximo.
o Evangelho, quando faz uma menção que não diz respeito a nós mesmos, ele fala do próximo. Quando o Evangelho cita o inimigo, é autorreferente. O inimigo que o Evangelho cita diz respeito aos vícios que ainda me habitam. Não é o vizinho. Não é o seu colega de trabalho. Esquece isso. Toda menção que o Evangelho faz a respeito do inimigo é a ignorância que ainda nos habita. Em relação ao seu vizinho de porta e do apartamento, seu colega de trabalho, o seu parceiro conjugal, o Evangelho diz próximo. Não é? Então, retomar esse cuidado, esse carinho com o próximo, porque nós fomos vivendo uma coisa extremamente egoísta, competitiva, e aí um simples vírus diz para a gente assim, quem vocês acham que são? Né? Para que tanta arrogância, tanta prepotência? Não, quem vocês acham que são? Qual é a natureza do exercício que vocês imaginam estarem fazendo aí? E essa coisa da empatia, da solidariedade, do muito obrigado, por gentileza, nada de outro mundo, mas que nós fomos perdendo. Nós fomos, e isso não é uma crítica, e eu sei que a gente não retrocede, mas muitos de nós hoje têm muito mais medo de perder um celular do que um ente querido. Mas fica muito mais angustiado. Se o ente querido morreu, dane-se. Mas se perder um equipamento eletrônico, entra em crise profunda. Então, esses valores precisam ser revistos. Então, são os valores humanos, tudo aquilo que nos eleva para um salto espiritual. Porque se nem o humano a gente vive, não adianta ir à casa espírita. Não adianta as leituras edificantes. Eu preciso da vivência. Essa que é a ideia. Pois é, eu costumo dizer, Hildo, que assim, as pessoas são boazinhas, são espíritas, ou evangélicas, ou católicas, seja lá o que for, dentro do seu templo religioso, né? Saiu dali, as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas egoístas e mesquinhas do mesmo jeito, né? É muito fácil você ser espírita dentro da casa espírita, é muito fácil você ser católico dentro do seu ambiente católico, e por aí vai, né? Você acha que a religião, de alguma forma, né, já pegando esse gancho aqui, de alguma forma está ajudando hoje as pessoas a viver essa pandemia? Porque hoje as pessoas não podem ir no centro. Quer dizer, as igrejas, algumas igrejas já estão abertas, né? Os centros espíritas, na sua maioria, ainda não voltaram, mas o fato de você assistir um culto na sua casa, uma palestra na sua casa, ou seja lá o que for na sua casa, isso tem ajudado as pessoas, na sua opinião? Eu não acho, não. Eu tenho a mais absoluta certeza. Porque a partir do momento que a gente entra num nível de angústia como esse, a gente percebe que o que vai nos acalmar é algum alimento que a gente ofereça para a alma. Porque nossas almas andavam um pouco famintas, né? Um pouco desnutridas. Porque a gente fica nessa fruição do mundo, da fruição do que é de César. E muitas vezes não nos ligamos da maneira mais adequada à espiritualidade, a tudo que nos eleva. É muito interessante, Wilson, que nós podemos prestar atenção nas lições que a natureza nos dá. E eu sou capaz, e eu adoro comer, eu sou capaz de passar algumas horas sem me alimentar, né? Eu sou capaz de passar algumas outras tantas horas sem tomar água, embora seja importantíssimo estarmos hidratados. Mas a questão é, quantos minutos nós ficamos sem ar? E pense o ar como esse símbolo, eu sou psicólogo, símbolo é minha praia. Pense esse ar como símbolo da espiritualidade, né? É dito lá no Velho Testamento que houve um sopro e Adão começa a respirar, não é? É dito na nossa doutrina espírita que o nosso melhor alimento, já dizia o Mânio, chegaria pelo telhado das casas, né? E seria captado pelas antenas, que é exatamente esse trabalho que nós estamos fazendo agora, procurar fazer esse evangelho chegar ao máximo de pessoas, ou seja, quanto mais sutil, mais espiritualizado. E hoje você pode
ter uma casa com todo o conforto necessário, mas se você não tranquilizar a tua alma, tudo isso perde a significação. Né? Então, muitas pessoas estão materialmente em ambientes extremamente confortáveis e tomando seus tarja preta porque não oram. E outras, materialmente falando, desprovidas de tanto conforto, mas como já estão mais acostumadas à oração, você olha no olhar delas, elas transmitem uma serenidade maior. E são justamente as pessoas que continuam saindo, indo trabalhar, pegando transporte público, mas elas continuam irradiando uma alegria, uma positividade, uma certeza. E muitas vezes aquelas abastadas, como apostaram muito das suas vidas na questão material, e isso de repente perde a dimensão, então experimentam uma angústia muito grande. Legal. Tem uma pergunta aqui, só para lembrar o pessoal que está nos assistindo, né? Esse bate-papo está sendo gravado, né? Por uma questão aí de ajustes, né? De agenda. O Hildo é uma pessoa muito ocupada, né? Então ele não tinha condições de fazer ao vivo com a gente, então por isso que a gente está gravando. Mas a gente fez, né? O pedido, né? Para o pessoal mandar perguntas, né? Para a gente fazer esse bate-papo aqui. Uma das perguntas aqui, Hildo, da Vanessa Rodrigues, sobre o atual momento que a gente ainda está vivendo. Você já notou algum tipo de mudança hoje no comportamento das pessoas? Não aquilo que ainda vai acontecer, né, o reflexo da pandemia, mas hoje a gente pode afirmar que, olha, as pessoas estão mais isso, estão mais aquilo, ou não mudou absolutamente nada, na sua opinião? Muda sim. Você sabe que Deus não tem pressa, quem tem somos nós, né? Agora, é muito ruim ter pressa sem ter discernimento para onde está indo. Porque se você tem pressa, acelera o carro, mas não sabe para onde está indo, é uma viagem perdida. Então, é termos calma para observarmos, e o valor que eu entendo que mais se destaca nesse momento, novamente, tem a ver com outro, porque a pandemia está muito intensamente tirando de nós a presença de entes queridos, né? Quer você queira, quer você não queira. Há muitos desencarnes que continuam acontecendo. Por conta da possibilidade de contaminação, nós não temos mais como velarmos com a ritualística que é própria da nossa cultura, os corpos dos nossos entes queridos. Então, é um outro aprendizado que nós precisamos nos dar conta. Olha, você não precisa deixar de amar o seu ente querido porque não houve um velório, todo um ritual. Porque nós não somos esse corpo físico. Então, é a consciência de que nós somos realmente espíritos. Uma essência espiritual vivendo uma experiência terrena. E quando a gente vai sendo distanciado de tudo isso, se você não tem esses valores muito estabelecidos, gera um sofrimento muito grande. Então, um dos grandes ganhos é você realmente voltar o olhar para esse próximo, seu pai, seu filho, seu irmão, seu colega de frente do apartamento. Quantas ações estão acontecendo que nós estamos ajudando as pessoas do grupo de risco nas compras, em tantas outras necessidades para que elas se exponham menos. Isso são os valores humanos. Isso é um dos alertas que a pandemia nos trouxe e um convite que ela nos faz. Elevem essa escala de valores, crianças. Você falou de morte, né, de desencarne, né, como a gente costuma dizer no meio espírita, né? Sim. Você acha que até a forma da gente, você falou, né, da questão de velar os corpos, né, que ainda é um costume muito grande. Hoje em dia, né, hoje em dia tem até velório virtual, né? Tem alguns lugares aí que você consegue assistir, né, entre aspas, né, o velório de forma virtual. Você acha que até a forma da gente encarar a morte com a pandemia, seja a pessoa tenha desencarnado por conta do coronavírus ou não, você acha que até isso as pessoas vão começar a rever seus conceitos, independente da sua religiosidade? Eu tenho certeza, mas não por esse viés, Wilson. A questão é, como nós já estávamos vivendo como mortos, a pandemia diz assim, então, vocês estão vivos. Aí a gente está descobrindo como é que tem que viver bem. Porque nós estamos tão anestesiados, só suprindo as necessidades materiais, que nós já vivíamos como os mortos. Nós éramos, até então, meses atrás, uma espécie de fazeres humanos.
E agora a gente está retomando essa experiência do ser humano. Eu preciso me dar conta que qual é o estado de saúde do meu vizinho do apartamento ao lado. Há quantos anos que a gente não se ocupava disso? Pelo contrário, a gente queria se esquivar dele e não saber se ele está bem. Agora, ele também é importante saber se a minha família está bem. A gente está se cuidando mais. Isso por si só é lindo. Né? Saber se alguém do prédio está com Covid hoje é importante. Né? Então, isso é um cuidado. Né? Então, nós estamos mais focados agora na retomada do conviver. E eu só posso saber quem eu sou na medida que eu me percebo espelhado no olhar do meu próximo. Não há como evoluir sem trocar com o próximo. E essa mudança que a gente você já falou que algumas coisas já estão mudando, ainda bem, né? Ainda bem que as pessoas estão evoluindo, né? Estão aproveitando. Exato. Você acha que isso vai ficar gravado realmente no comportamento da sociedade? Ou, por exemplo, o ajudar um idoso que precisa de fazer compras, né? Você ir lá e para ele não se expor. Esse tipo de comportamento, você acha que vai permanecer depois que a vida voltar ao normal, ou seja lá qual for o nosso novo normal? Ou isso é apenas uma fase, e depois que tudo isso passar, agora esquece, não quero mais saber do meu vizinho do lado, não quero mais saber se ele está doente ou não? Fica, porque quem vai dar conta dessa tarefa são as novas gerações. Né? Então, aquilo que nossa geração, isso ainda estranha, porque nós fomos lapidados em função de outros valores. E eu cresci num berço que se dizia assim, quem casa quer casa. Eu cresci num berço que não se concebia você comprar um carro sem ter uma casa antes. E outros tantos valores. A geração de hoje já acha absurdo comprar um carro, porque eles compartilham. Eles já acham absurdo comprar uma casa, porque eles dizem, se eu quiser mudar, como é que eu faço? Né? Então, esses valores já estão mudando. Para nós que somos de uma outra geração, é mais difícil apostar nisso. Mas eu costumo dizer assim, da mesma forma que Henry Ford duvidou que o mundo seria asfaltado por completo para que os carros se locomovessem, as novas gerações não têm problema nenhum de arrancar o asfalto e plantar alface. Mas problema algum. É estranho para nós. Mas por que você está tirando esse asfalto? Vou pôr alface. E faz. A nossa geração não faz, porque a mente cristaliza, né? Nós viramos estátuas de sal, como a mulher de Ló, né? Então, por isso que é importante o desencarne. Quando uma geração para, a outra avança. Né? Mas as próximas gerações que já estão aí vão fazer essa transição tranquilamente. E se estivermos atentos, já o fazem. Né? Essa meninada não está tão angustiada, porque realidade virtual ou não, para eles é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Eles não experimentam uma distância tão grande, ou um estranhamento como a nossa geração, que não foi no centro, não abraçou, não conversou, não recebeu na porta. Se eles fizerem um atendimento online, ok. Porque já fazem tantas outras coisas. Mas é confortável mesmo. Nós fazemos, mas com certo pesar. Né? Mas veja, o mundo está se sutilizando, tal qual a espiritualidade. Tudo evoluindo, né, Hildo? Tudo faz parte. Quem se assusta, não se preocupe. Nosso lar não é tão material quanto você imagina. É um outro padrão vibratório, muito mais sutil. Tem uma pergunta. Aliás, Wilson, a gente sabe que as ideias têm muito mais força que a coisa em si, né? A ideia Torre Gêmeas a gente não derruba, a torre em si vier ao chão. Mas a ideia continua em nós. É verdade. Tem uma pergunta aqui, Hildo, da Fernanda Fini, também aqui de Sorocaba, em relação à ansiedade. Da mesma forma que algumas coisas melhoraram no comportamento das pessoas, houve essa evolução em termos até de tecnologia, né, as pessoas descobrindo, né, novas possibilidades, né, mas o fato das pessoas às vezes ficarem muito em casa também gera uma ansiedade. Às vezes o fato da pessoa não ter esse... Para muita gente ainda é importante ter o contato físico com outras pessoas, você sair,
você vê situações, enfim. E para quem fica só em casa, acho que é meio que natural criar uma ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade, né, nesses tempos novos, né, de ficar em casa ou de sair apenas com o necessário, enfim. Wilson, todo o meu respeito aos que estão assustados ou ansiosos, eventualmente até angustiados. Mas vamos fazer uma reflexão interessante? Há quanto tempo você está preso no seu corpo físico? É a casa que o seu espírito habita. E vamos combinar que não é. Vamos deixá-la no tempo de Deus. Né? Essa que é a ideia. Vamos deixar essa casa corpo físico no tempo de Deus. Mas veja, Deus nos entrega essa casa corpo físico harmonizada para que possamos habitá-la. Muitas vezes as nossas casas físicas não são lares. E por não ser um lar, acaba se tornando um ambiente asfixiante. Percebe? Então o recado é, mas se está tão ruim assim ficar com você, por que você acha que estava tão bom ficar com os outros? Você não está se suportando. É bem isso. Que aposta estranha é essa de estar com o próximo? O que você está levando para esse próximo se o que você está encontrando na sua casa não está agradando? Então, calma, vamos transformar a nossa casa. Ó. Depois, quando nós formos para as relações novamente, nós vamos entregar tudo com mais qualidade. Mas muitas vezes o que nós estávamos indo buscar lá era o prazer que o mundo dá, e não o que a alma pede. Uma espécie de anestesia. Sabe quando você entra em casa e liga todos os equipamentos eletrônicos? Eu produzo muito barulho para não me ouvir. Liga a rádio, liga a televisão, liga o celular, liga não sei o quê, liga não sei o quê. E não que preste atenção, é para aquele barulho não permitir que eu preste atenção em mim. E entendo que está tudo bem. Mas se está tudo bem, por que nós somos o país com os índices de depressão mais altos do mundo? Né? Então, eu acho que vale essa reflexão. Há quanto tempo, Fernanda, você mora dentro dessa casa corpo físico? Nem sei, não estou prestando atenção. Falei, porque Deus entregou harmonizadinha. Então, vamos harmonizar a nossa casa física, transformando-a num lar. E lar não é tijolo, não é sofá nem geladeira. Lar é uma psicosfera de respeito, de carinho, de cuidado, em última instância, de amor. Eu acho impossível que alguém canse. Eu acho impossível que alguém que tenha um lar canse de estar no seu lar. Mas quando você está realmente no lar e vai para o convívio social, você naturalmente é uma referência muito mais positiva e vai ser muito mais seletivo naquilo que o mundo oferece. E eu não estou dizendo que o mundo ofereça coisas ruins. O mundo oferece desafios. E o nosso discernimento nos permite caminhar tranquilamente por ele. Falta o discernimento muitas vezes. Isso tudo que você está falando, Edu, acho que serviu para a Fernanda, com certeza, e vai servir para muita gente que está nos assistindo. Pessoas que moram sozinhas, por exemplo. Recentemente, essa semana, por exemplo, teve um companheiro do meu trabalho que ele ficou 7 meses afastado, né, porque ele era do grupo de risco, mas por conta né, de um acerto ali da empresa e dele mesmo, ele resolveu voltar aos poucos, mas resolveu voltar a trabalhar. E eu vi ele relatando essa questão, né? Pessoas ali que trabalham comigo, né? Eu com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, a gente procurava fazer algumas brincadeiras ali, coisas que a gente poderia fazer fora, a gente fazia dentro de casa. Aí eu escutei dessa pessoa, mas eu moro sozinho, eu não tinha condições, eu não tinha nem clima para fazer, tipo, uma festinha, entre aspas, sozinho. E essa retomada está sendo, assim, desafiadora para mim. Para essas pessoas especificamente que moram sozinhas, que às vezes não tem nem um cachorro, nem um gato para conviver. Tudo isso que você falou vale também ou pode ter algumas adaptações, algumas diferenciações?
para essas pessoas, e não são poucas, é uma população grande no mundo hoje, em todas as faixas etárias, né? Mas vejam, eu precisaria desenvolver solitude. E o que é solitude? Aquela condição onde você consegue ter um carinho por si mesmo, ter um cuidado consigo mesmo, porque vamos combinar, todos nós aqui somos solitários. Haja visto que nós temos muitos jovens, ainda hoje, com a pandemia acontecendo, enlouquecidos nos seus bailes, nas suas baladas, mas absolutamente sozinhos. Uma multidão no entorno, e ele está tão sozinho que muitas vezes, no meio da multidão, ele precisa se drogar. Né? Então, a ideia é desenvolvermos solitude. O que é solitude? Essa descoberta de como é estar bem comigo mesmo. Tá? Por quê? Quando eu estou bem comigo mesmo, se entrar uma mensagem no meu WhatsApp, eu tomando a atitude de enviar uma mensagem, fazer uma ligação, cumprimentar o meu vizinho do prédio com um olhar. Eu moro numa cidade enorme. Talvez você tenha mais chance que eu de saber quem é o vizinho. Mas a gente cumprimenta as pessoas com a delicadeza com qual anda, com o olhar que toca essa pessoa. Isso te alimenta, você não fica só. Né? Mas a ideia, estritamente do sozinho, tem a ver com aquele rio que não corre. Né? Quando o seu amor não visita o outro. Né? Então você experimenta essa solidão que fere. Mas a solitude não fere. Porque, de verdade, cada um de nós aqui está fazendo... Eu lembro uma situação que eu virei para uma cliente minha e disse assim: eu, como figurante da história da tua vida, já estava te esperando. Ela ficou surpresa, porque ela parou o carro e eu abri a porta. Nossa, o senhor já está aí. Eu, como figurante da história da sua vida, já estava te aguardando. O sol veio ao seu encontro, o dia amanheceu, e ela ficou me olhando com certo estranhamento. Mas cada amanhecer que acontece é só para você que está me ouvindo agora. Mas como assim? É para que a tua evolução aconteça. Todos os outros são figurantes. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho. Porque se você não cuidar da sua evolução, não importa muito o que está acontecendo com a vida de quem te cerca. Né? Quantas vezes uma mãe está debruçada sobre o filho, dizendo eu te amo, e passando para ele valores importantes, e ele não tem ouvidos. Porque se ele não cuida dele, o que chega não tem valor. Né? Então, vamos caminhar para a solitude. E eu tenho uma vivência de palco, né, por causa das palestras, dos eventos, enfim. Então, esse treino, para mim, é muito natural. Porque se eu vou num evento com 1.000 pessoas, 20 vão para a filinha do beija-beija ao final da palestra, mas as outras 900 e pouco, você abraçou com o olhar, com o sorriso, com a gentileza, com a maneira que você chega, o respeito que você demonstra. Então, você, na verdade, sai do evento abraçado por 1.000 pessoas. Mas, fisicamente, foram 10, 20 mais simpáticas a sua pessoa, né? Mas eu consigo fazer esse deslocamento. Como é que eu vou colocar as palavras aqui para acarinhar essas pessoas e abraçá-la com o olhar, com as palavras, então, sairmos mais de nós mesmos e permitirmos que esse nosso amor vá em direção ao outro. Mas quem se doa dificilmente se sente só. É mais tipo de quem espera. Legal. Acho que achei legal essa questão que você falou aí de há poucos que vão lá abraçar, beijar, enfim. A gente percebe de algumas pessoas, Hildo, hoje, como a recomendação é não apertar a mão, não abraçar, não beijar, até mesmo dentro de casa, né? Para evitar, porque, principalmente quem sai trabalhar ou às vezes vai em algum lugar, você corre o risco, né, de se contaminar e levar essa doença para dentro da sua casa, né? E eu percebo muitas vezes que pessoas que às vezes não tinham o hábito de cumprimentar, dar a mão para alguém, abraçar alguém, hoje eu já escuto, né? Puxa, que saudade de dar um abraço em alguém, ou que saudade de dar um beijo em alguém. Será não? Essa situação que a gente está vivendo, talvez esteja servindo também para isso, para a gente resgatar essas pequenas coisinhas que às vezes a gente acha até
meio pecaminoso, né, entre aspas, né? Eu vou beijar uma mulher que não seja minha, né, ainda que seja no rosto, eu vou dar a mão para alguém Sim. que eu não conheço, sendo que eu nem conheço essa pessoa, não tenho nada a ver com essa pessoa, e hoje a gente percebe algumas pessoas sentindo falta disso. Pessoas que não costumavam fazer isso e hoje estão sentindo falta disso. Sabe que nos meus momentos de leitura, uma certa ocasião eu passei por um texto, que até hoje me apavora, na verdade, mas é real. E esse texto dizia assim: a vida só se alimenta de vida. Isso é de uma beleza e de uma profundidade tão grande. Então, quando você diz oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? E cumprimenta fisicamente, agora não mais, temporariamente, por uma questão sanitária, né? Mas vamos lembrar, eu posso cumprimentar com o olhar, com a impostação do meu tom de voz, com gesto de gentileza, abrir a porta do elevador. Gente, é tudo coisa muito simples. Não fique achando que você tem que, sabe, reinventar o planeta, não. É uma pequena gentileza. E a dimensão, a repercussão disso na tua vida e na vida do outro. Né? Então, tem muitas formas de abraçar. Né? Mas é esse sentido. Como nós redescobrimos que estamos vivos, esta memória saudosa ganha força. Porque muitas vezes nós estamos abraçando por uma convenção social, de uma forma maquínica, que não computava para o nosso corpo emocional. Porque quantos de nós chegávamos a fazer uma refeição e se o companheiro ou a companheira perguntasse: o que você almoçou hoje? Não sei. Não, eu desci e comi alguma coisa. Não, mas o que foi? Não sei. Isso eu estou falando das 12, 13 horas para as 18, 19. Eu não estou trocando de século. Eu estou no mesmo dia, num período compreendido em 24 horas. Mas o que você almoçou? Não sei. Né? Então, eu não estou almoçando. Agora nós estamos fazendo, muitos de nós estamos preparando o próprio alimento em casa. Gente, é outra coisa, o afeto que você põe naquilo. Quando não sabe, melhor ainda. Né? É porque você precisa da compreensão dos filhos para comer aquela que você sabe fazer, ou então ajuda a descobrir uma receita que todo mundo se agrade. Isso cria laços, né? Isso estreita relações. Porque é esse macarrão que o papai sabe fazer. Né? Eu tenho uma pequenininha de 4 aninhos, que estamos, nesse momento, o pai estão separados, vivendo a guarda compartilhada, ele foi pegar os filhos, não podia ir em restaurante, ele é um especialista em restaurante. Pois ele arriscou dar janta para os filhos. Ao terminar o jantar, a pequena falou para ele assim: quando eu vier de novo, você não põe canela. Mas os 3 jantaram juntos, macarrão e canela. Você não põe porque a mamãe não põe. Mas só deles terem sentado, comido macarrão com canela juntos, estão vivos. Né? E eu sei o amor com o qual ele preparou aquele macarrão, porque ele me mandava mensagem: o que eu faço? Eu digo: faz um prato fácil. De aventura, não, vamos para uma coisa muito assim. E ele fez e pôs um pouquinho de canela no macarrão. É isso. É essa simplicidade que gera qualidade de vida. São pequenas coisas, né, Hildo, que a gente está tendo a oportunidade, né, como você já falou aqui, de resgatar coisas que E retomar. a gente sabia assim, até a página 2 também, né? Sabia, mas não praticava, ou não se dava conta do quanto isso era importante, né? Tem muita gente que, puxa, eu não sabia que a minha esposa ou que o meu marido fazia tal coisa, porque não ficava em casa. Eu não sabia que os meus filhos gostavam de tal coisa, como você está falando de comida. Enfim, uma série de coisas que são pequenas coisinhas, né, que hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de descobrir no outro, de se descobrir também, né, das suas potencialidades, né, como você falou aí, o rapaz aí só sabia fazer uma coisa, né, enfim, se agradou ou não agradou, não importa, mas ele está se descobrindo, né. Essas pequenas descobertas, né, que a gente está tendo hoje, principalmente para as crianças, Hildo, você acha que de que forma elas vão repassar isso para seus filhos, seus netos, enfim, que tipo como posso dizer,
de lição essas crianças que estão tendo hoje, elas vão repassar depois? Você sabe que para toda e qualquer criança, só é vivido como trauma aquilo que o adulto vende para ela como trauma. O que não é vendido por uma criança na condição de trauma, ela olha já com um olhar de superação, porque ela não cria um olhar limitador. Né? Consequentemente, ao invés de ficar pensando em problemas, como é característico de muitos de nós adultos, essa criança já começa a pensar soluções. Então, para ela é tudo muito leve. Né? Eu conheço uma historinha, se você me permite, de um menino que a família mudou para um lugarejo bastante distante, e esse lugarejo era cortado por um rio. E a sua família estava numa determinada margem do rio, onde não haviam crianças. E ele saía de casa e olhava outras crianças brincando na margem oposta. Mas os pais diziam para ele, é impossível, você não pode ir lá, porque o rio, porque isso, porque aquilo. Enfim, ele, graças a Deus, nunca ouviu os pais. E uma bela manhã ele sai de casa, lança-se nas águas do rio, atravessa e vai brincar com as outras crianças. Para surpresa dele, disseram para ele, a gente não pode brincar com você porque é impossível atravessar o rio. Quando nós criamos limitações, nós vivemos limitações. Não é da natureza das crianças fazê-lo. Muitos pais dizem assim, meus filhos estão muito angustiados. Eu digo, mas é a tua angústia. Não é a deles. Eu tenho certeza que estão, porque estão vivendo a tua. Mas quando você lança sobre o teu filho um olhar de serenidade, ele pode estar com uma fratura exposta no braço. E ele diz, o que vai acontecer quando a gente chegar no hospital? E a gente conta. Vamos colocar seu braço no lugar, vamos enfaixar, vamos engessar, e assim que tirar, você volta a subir nessa árvore, porque é muito legal. Né? Quando você consegue lançar um olhar para uma criança, não tem ansiedade, desespero, angústia. Não é. Se nós estamos nessa condição, nós adultos. Wilson, você consegue imaginar Deus angustiado? Com tanto de filho que tem? Nem eu. Não dá, né? Acho que é impossível pensar algo assim, né, Hildo? É isso, menino. O que é que você tem? Não tem? Então, nós somos essa referência proporcionalmente aos nossos filhos. Mas se nós não nos percebemos com essa força, aí sim nós os fragilizamos. Mas não é da natureza de criança ser frágil. Criança não calcula risco. Eu, quando vejo uma piscina, eu me sento na borda. Vou descendo aos pouquinhos, vou sentindo. Procuro escadinha, às vezes não tem. Esses engenheiros são horrorosos. Mas uma criança se joga naquela lâmina de água. Simples, ela larga a sua mão, avança alguns passos na tua frente e se joga na piscina. Se for no espelho d'água, o dano é grande. Mas ela não faz essa análise que adulto faz. Pum! É sempre assim. Eu não vejo uma criança parar, pegar a fita métrica, medir a piscina. Isso é coisa de adulto. Por isso, o nosso cuidado para com elas. Então, em grande parte, a consciência delas fica terceirizada em nós. Não estou dizendo que é para deixar fazer, não, tá? Mas é só como é o movimento da vida. A árvore que morre solta brotos no tronco que permanece. São questões... A vida se renova. Sim, se renova. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Sim. E assim, a gente percebe, né, Hildo, aí fazendo uma analogia até com os animais, né? As crianças, elas não têm, até por ainda não terem essas questões que os adultos têm, elas não pensam muito, elas não têm questões. Os animais, lógico, estão numa fase bem diferente da fase humana, mas os animais, eles também não têm questões, né? Os animais, eles vivem ali aquele momento, né? O animal, se você xinga o animalzinho hoje, dali a pouco ele já vem abanando o rabinho e consegue te amar da mesma forma, né? E até fazendo esse paralelo, Hildo, essa relação hoje, para quem está mais em casa
e também está convivendo mais com os animais. Porque tem muita gente que sai para trabalhar 6 horas da manhã, volta 6 horas da tarde, malemar vê o seu cachorro. Deixa lá o cachorro, o gato, enfim, seja lá o que for. Deixa lá o prato de ração, o prato de comida e ele que se vire durante o dia. E quando você chega cansado do trabalho, com todos os seus problemas, você nem quer saber do seu cachorro, você nem quer saber do seu gato, enquanto ele ficou às vezes o dia inteiro sozinho, né? De que forma a gente pode aproveitar, Hilda, essa convivência com esses nossos irmãos, que a gente costuma brincar, né? Os nossos irmãos menores, né? Porque eles também nos ensinam muitas coisas, né? Muitas questões que hoje nós temos, os animais não têm. E talvez seja um aprendizado para a gente conviver mais com eles de perto agora, né? Olha, eu vou dar uma imagem bem sintética, viu, Wilson? Os animais, quando se alimentam da nossa animalidade, não faz mal para eles. Mas quando nós nos alimentamos da amorosidade deles, nos faz um bem danado. Muito, né, Hildo? Muito mesmo. Muito. Então, você pode tirar uma pessoa de um processo depressivo se ela assumir os cuidados com o pet. Né? Porque ela sai, e se ela sai com o pet na rua, ela conversa, ela interage muito mais com a vida, porque esse pet a demanda nesse sentido. Né? Então, tem uma troca aí. Nós oferecemos a nossa animalidade para os animais, e eles, a amorosidade deles para a gente. Né? Como você disse, o animal não se magoa, né? Mas se fizer o que você sugeriu com o ser humano, são 3 encarnações para tentar começar a negociação. 3 vezes com muitos juros, né, Hildo? Isso, mas um pet você estala os dedos. Mas tem uma outra coisa bonita aí, o governo dos animais é interno. Os animais são guiados pelas mãos de Deus. Então o salmão não se incomoda de desovar no sentido oposto do que corre o rio. Não é? O homem tem o livre-arbítrio. Então, o homem só pontua quando ele age com pleno discernimento. E aí você me diria, qual que é melhor? Eu digo, nenhum nem outro. Cada qual é avaliado dentro da escala que está. Né? O animal vai ser avaliado pelo potencial que ele pode entregar e o homem vai ser avaliado pelo potencial que ele deve entregar. Né? As escalas de avaliação não se misturam. Então, não é ser melhor ou pior, mas é associar forças. Né? Quando nós amamos os animais, nós os espiritualizamos, haja visto que o lobo virou cão, né? E quando a gente aceita essa amorosidade deles, nós vamos sendo empurrados para a angelitude. Eu costumo usar um exemplo, Hildo, não sei se você vai concordar comigo. Por exemplo, se você vai levar o seu animalzinho no veterinário, e numa situação normal, né? Não, talvez não agora, mas numa situação normal. Você vai lá, está na sala de espera do veterinário e tem outras pessoas ali com seus pets, enfim. A possibilidade de você interagir com alguém numa sala de espera de um veterinário é muito maior do que se você for num médico, por exemplo, onde tem lá várias pessoas esperando para ser atendido e as pessoas, cada um fica no seu mundo, ninguém interage com ninguém, porque ninguém quer saber do problema de ninguém. Mas se você está numa clínica veterinária, dificilmente você não vai sair dali com alguma conversa. Olha, meu pet é assim, ou ele está com esse problema, ou é isso, ou é aquilo, olha que bonitinho esse. Será que até isso os animais têm essa incumbência, digamos assim? Será que até para isso eles servem de instrumentos da paz de Deus, como diz a oração de São Francisco, para fazer com que as pessoas se interajam mais? No nosso caso, né, a gente tem o centro aqui que tem o foco na espiritualidade dos animais. Será que até para isso, por exemplo, eles servem de instrumento para levar uma pessoa a procurar uma espiritualidade, a buscar uma ajuda espiritual, seja para ele, seja para o animalzinho? Ou seja, é um papel que eles estão exercendo aqui com a gente também? Eu entendo isso, que quando a gente tem essa amorosidade em relação aos animais, você constrói uma distância proporcional entre Deus e nós, né? Porque nós dependemos de toda a assistência que Deus nos dá para que a nossa evolução aconteça. A assistência que Deus dá é amanhecer, chover, essa coisa toda. Fazer o planeta funcionar, né? E mantê-lo em equilíbrio. E esse animal também depende de mim para caminhar, para se alimentar, para sua vacinação e tudo mais.
Então, quando eu me penso Deus nos cuidados com esse animalzinho, olha o meu ganho, né? Porque a distância é muito próxima, de minha para Deus e desse animal para mim. Né? Então, é legal quando a gente se pensa Deus para um animalzinho, né? Haja visto que a gente fica bem forte, viu? Você ganha saúde quando você faz isso, quando você decide se dedicar aos cuidados, assim como das plantas. Quem convive nas regiões que não são as urbanas, ou quem tem suas hortas, seus jardins, um convívio mais próximo das plantas, tem mais vitalidade. Né? Porque também tem uma troca muito rica. Né? Então, eu percebo muito assim, que nesta troca, ao ter um pet sobre a sua responsabilidade real, você desejou essa convivência, esse cuidado, essa troca amorosa, você ganha um status meio divino. Por isso que é mais fácil a gente interagir com quem está na sala de espera. Como humanos, basta você aguardar a confirmação da sua senha no seu equipamento celular. Quando você entrar na sala do médico, ele diz, não precisa me dizer nada, que eu estou com todos os seus exames na tela. E a consulta já terminou. A sua receita vai ser enviada para o seu e-mail. Se a gente tiver sorte, o médico vai olhar na nossa cara, né? Pelo menos, né? Não preciso. Eu tenho toda a sua vida aqui na minha tela. Todos os exames já chegaram. O laboratório já mandou. Se você disser alguma coisa, você vai me atrapalhar. Não é? Você não tem condições de descrever a sua patologia com a precisão que o exame está me dizendo aqui na tela. Estamos nesse nível. Né? Fazemos saúde, não sabemos para quem, porque se não é para ser humano. Mas, enfim, é uma observação. Mas se o seu médico te perguntar como você vai, o que você sente, né? Te fizeram um exame clínico com o toque, né? É outra coisa, mas a tecnologia às vezes vai levando a gente para esses lugares de distanciamento, né? E não sou contra a tecnologia de hipótese alguma, né? É o uso que a gente faz. Eu não gosto de demonizar nada, porque tudo são bênçãos de Deus, mas é o uso que a gente faz. Se eu fosse demonizar a tecnologia, eu tinha que demonizar a pedra. Porque eu posso ferir meu irmão com uma pedra. Como eu posso ferir com uma blasfêmia, uma calúnia nas redes sociais também? Sim. Se não fosse pela tecnologia, nós não estaríamos aqui conversando agora e levando, né, essa mensagem para tantas e tantas pessoas que forem nos assistir, né? Então, se teus olhos tiverem luz, todo o seu ser será iluminado. Pois é. Ainda voltando à questão dos animais, Hildo, você trabalha comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, né, também da TV Mundo Maior, e a gente conversando aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, né, você falou que já está há bastante tempo na rádio, tempo suficiente para ter conhecido uma pessoa que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que foi o nosso querido Marcel Benedetti, que inspirou, né, o nosso trabalho aqui de assistência espiritual aos animais, serviu de inspiração para outros centros, né, ainda na rádio mesmo tem lá o programa Nossos Irmãos Animais, da minha amiga Ivani Lima, que tenho certeza que vai assistir esse bate-papo depois, né? A Ivani sempre assiste os nossos bate-papos. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pro pessoal que convive com a gente aqui, do nosso centro, né? Que gosta da questão dos animais. Conta um pouquinho pra gente da sua convivência, né? Do seu relacionamento com o Marcel Benedetti, né? Enquanto ele esteve aqui entre nós encarnado. Olha, você sabe que são algumas causas bem desafiadoras que alguns de nós abraçamos. O Marcel foi um desses, porque como assim você focar a sua atenção, seu olhar, seu cuidado aos animais? Marcel, veterinário, bastante coerente, mas ele estaria diante de um microfone chegando a milhares de pessoas e a ideia é, não, você precisa falar para o encarnado, para o homem, enfim. E quando essa proposta chega, houveram obstáculos, barreiras. Né? E quando a gente para pensar que o Evangelho diz assim, fazei tudo como se fosse para o Senhor, ou seja, que é de nossa responsabilidade cuidarmos de tudo que Ele nos deu. Né? Então, cuidarmos dos nossos animaizinhos também. Tá? Então, a partir do momento que essa proposta foi sendo entendida, aí sim,
o programa sempre teve muita força, muita audiência e muito burburinho, porque a gente brinca que tem um programa que você faz diante dos microfones e outros tantos que você faz nos corredores, ao caminho para casa, porque as questões vão se desdobrando. O que a gente fala, de fato, diante de um microfone é o mínimo, diante do desdobramento que uma única fala traz e te exige de estudos, de pesquisa. Mas a causa que o Marcel abraçou era muito desafiadora. O que eu percebo hoje? Que nós já estamos mais conscientes, né, nos cuidados com os nossos animais. Ou seja, se nós cuidarmos da animalidade em nós cuidamos mais amorosamente dos nossos animaizinhos. Entendo que o recado que eles estão dando é este. E quando maltratamos nossos animais, a nossa animalidade cresce. Sim. E a sua convivência com o Marcel? Conta um pouquinho para esses bastidores, né? Que, assim, o Marcel da rádio, né, do programa, acho que eu pelo menos, né, tive a oportunidade de ouvir, pelo menos, mas os bastidores ali, como é que era o Marcel na convivência com as pessoas da rádio e as pessoas com ele, enfim. Então, você tenta imaginar, Wilson, uma pessoa que é capaz de ler os animais e com esse nível de doação, de conviver, o quanto esse mesmo olhar toca o humano com uma dimensão afetiva imensa, né? Porque algumas pessoas entendem que é melhor só conviver com os animais. Não, é um engano. É importante, e é importante que seja um contato respeitoso, amoroso, sim, mas o nosso ciclo evolutivo está aqui, no convívio entre os homens. A gente enriquece a qualidade do nosso vínculo, do nosso contato, trocando com os animais. Mas se você quer pontuar na sua escala evolutiva, é pai, mãe, filho, sobrinha, vizinho, chefe, né? O vizinho do apartamento do lado, de cima, de baixo. É nesse convívio que o homem cresce, né? No convívio com os animais ajuda. Então, o Marcel sempre teve um olhar muito generoso. Ele sempre foi muito cuidadoso, porque a gente tem contatos de sala, de reuniões, de bastidores, de porta de estúdio, mas sempre uma postura muito delicada, muito gentil, muito amorosa, ou seja, uma convivência feliz, harmônica. Legal. Eu não tive, infelizmente não tive essa oportunidade, né, de conhecê-lo encarnado aqui, mas eu gosto de ouvir essas histórias, né, de pessoa, você já está contando agora, a Ivani nem se fale, né, conta muitas histórias dele, o José Damião, que já fez live aqui com a gente, a própria Delmar, enfim, pessoas que conviveram com ele, né, acho que é importante, principalmente o pessoal que admira o trabalho do Marcel, o legado do Marcel, né, saber o quanto ele tinha esse cuidado, né? Às vezes as pessoas só veem o Marcel como o Marcel veterinário ou o Marcel espírita barra animais, mas ele tinha, né, esse cuidado. Sim. Também com os humanos. E vale, para quem nos ouve, né, Marcelo, se tiver essa curiosidade, de visitar as obras que estão aí, né? Ele escreveu alguns livros que podem ser encontrados aí tranquilamente para aprofundar esse contato e esse convívio com a pessoa dele. E antes dele, se você me permite, vai ficar aqui a título de homenagem, nós tivemos também por longas décadas Dona Ana. Dona Ana levou na rádio por longas décadas um programa também onde ela falava sobre os animais. Sim, também. Uma querida nossa também. Bem lembrada aí a Dona Ana Gaspar. Dona Ana. Estamos quase chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Até você tem outros compromissos também. Especificamente sobre a questão dos centros espíritas. Infelizmente, sei lá se infelizmente ou não, mas a gente percebe que os centros espíritas estão sendo mais, os dirigentes espíritas estão sendo mais cautelosos em relação à retomada das atividades presenciais, talvez pelo fato da maioria dos centros terem um espaço físico menor que uma igreja, por exemplo, uma igreja católica, uma igreja evangélica. Então, até por isso, são pouquíssimos os centros hoje que retomaram suas atividades presenciais, né? Muitos estão aguardando aí realmente a pandemia acabar, ou pelo menos uma vacina, ou uma situação um pouco mais tranquila, né, que a gente ainda não tem, né? A gente, apesar das coisas terem melhorado, mas a pandemia ainda está aí, como a gente falou. Continua. Como você acha que vai ser o trabalho dos centros espíritas daqui para frente, diante de tudo que aconteceu, que ainda está acontecendo, e as lições que todo mundo está tirando, né? Porque hoje
tem muitos centros que estão fazendo atividades como a gente aqui, né? Atividades online, Perfeito. palestras, atendimento fraterno, enfim. Mas tem algumas atividades que é necessário estar ali presente, né? Por exemplo, um trabalho mediúnico, ou até mesmo uma fluidoterapia, né? Que, ainda que possa ser feita à distância, né? Mas tem muita gente que não prefere ali a fluidoterapia presencial. Mas Presencial. como é que você vê o trabalho dos centros espíritas daqui para frente no pós-pandemia? Olha, Wilson, bastante interessante essa questão. E a gente precisa pensar um outro aspecto, você me permite, que os bastidores da casa espírita, via de regra, é bancado pela terceira idade. Estão aposentados, que têm uma disponibilidade de tempo, né? Eles sustentam os bastidores. E é justamente uma população que, nesse momento, deve estar tendo maiores cuidados, essa questão do recolhimento em seus lares. Então, quando a gente pensa na casa espírita, e eu sou um desses que gosto de ir lá, de abraçar, de dar aula, de estar com os alunos, enfim, isso me alimenta demais. Mas, impedido de viver esse momento, a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Quando Jesus dizia assim, eu vim aqui para edificar um templo, você sabe que Judas tinha a mais absoluta convicção que era um templo de pedra. Se eu transpor essa imagem e responder mais diretamente o que você está me perguntando, o nosso maior cuidado são com os nossos centros espirituais, não com o centro espírita, né? Que merece a nossa atenção, nosso cuidado, nosso carinho e nossa gratidão. Mas esse momento também nos desafia a edificarmos os nossos centros espirituais, né? Porque se eu estiver sentado na sala de passe com a cabeça não sei onde, aquelas benesses não me atingiram. E, eventualmente, eu posso estar sentado diante da tela de um computador com uma vontade tão grande de absorver aquilo que está me sendo dito, que a mágica acontece, eu diria assim, né? Então, a casa espírita é fundamental, mas os nossos centros espirituais é que vão levar a doutrina por todos os cantos do mundo. Porque há muitos cantos do mundo que não existe o centro espírita, mas eu não conheço nenhum lugar do mundo que não exista um centro espiritual. Onde houver um ser humano, tem um templo de Deus ali. Mas não são todos os lugares do mundo que tem uma casa espírita. Então, que nós possamos continuar fazendo o trabalho virtualmente e atingindo os centros espirituais de todos aqueles que são simpáticos à causa espírita. Perfeito. E a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior tem desempenhado um papel muito importante nesse sentido, né? Tem levado, né? Já tinha um papel antes, né? Agora mais ainda, né? O Hildo, por exemplo, participa, né? Quase que toda semana do Plantão do Evangelho com o André Marosso, né? Aliás, Isso, excelente Maria programa, Boa Nova. sempre assisto, sempre traz um alívio muito grande, né, para mim, acho que acredito que para muita gente. Então acho que isso que você falou, Hildo, é perfeito, né? Não adianta nada, a pessoa às vezes está ali presencialmente, mas com a cabeça lá fora. Às vezes a pessoa está ali no trabalho mediúnico, mas também está pensando lá fora, enfim. Né? Acho que a gente pode desempenhar nossas funções. Descuidada do centro espiritual. Exatamente. Isso acho que é o mais importante. Onde quer que haja um ser humano, ele lá está. A casa espírita, nem na França tem tanta força quanto aqui, né? É isso? Nem na França, onde nasce a doutrina espírita, com Kardec e tudo mais, tem tanta força quanto tem aqui no Brasil. A gente tem uma propensão de olhar para esse centro espiritual, porque nós somos muito afetuosos, né? Então, por isso que a doutrina tem tanta força aqui. Né? A doutrina espírita tem muito a ver com afeto. O amor precisa caminhar lado a lado com a razão. É o princípio da doutrina espírita, né? Hildo, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Acho que daria para ficar mais tantas horas aqui. Desde já gostaria de te convidar para o ano que vem, né, para a gente já ter uma margem de segurança aí, para você voltar a falar com a gente aqui, que pelo jeito isso aí ainda vai demorar um pouquinho, né? Então ainda a gente vai ter outras oportunidades de fazer bate-papos online e atingir um público muito maior do que às vezes um próprio centro espírita. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir aí
sabe-se lá da onde, né? Tantas e tantas pessoas que nos assistem, né? Que a internet nos dá essa possibilidade, Hildo. Em primeiríssimo lugar, um agradecimento muito especial pela oportunidade. Eu deixo um abraço e um carinho aqui, através da sua pessoa, a todos os frequentadores do Jefa e os que são frequentadores virtuais também. E se você me permite, Wilson, eu me despeço com uma prece. Eu acho que é uma bandeira que pode acolher a todos. Opa, vamos lá então. Nossa prece final, então, já com o Hildo Rosa, aproveitando aqui então. Vamos lá, Hildo. Mestre Jesus, que nós possamos nos abraçarmos no teu entendimento, para que juntos, de mãos dadas, façamos essa travessia, com olhos abertos para as dimensões da vida que ainda desconhecemos, e principalmente com o entendimento de que tudo concorre para o bem do Senhor, e que possamos continuar vibrando amor, carinho, respeito e gratidão por aqueles que de nós foram fisicamente afastados temporariamente. E que tu que choras nesse momento, lembre que se a tua vontade for abraçar, se a tua vontade for agarinhar, nada, absolutamente nada lhe impede de fazê-lo. Assim sendo, faça-o. Que assim seja, graças a Deus. Hildo, obrigado mais uma vez pelo carinho, né, de ter disposto aí do seu tempo com a gente. Que Jesus abençoe hoje e sempre os seus caminhos, os seus trabalhos, e que mais e mais pessoas possam usufruir dos seus conhecimentos, seja através da Rádio Boa Nova, seja através do seu trabalho, né, como psicólogo. Né? Tenho certeza que abençoado você já é, e desejo aqui tudo de bom para você, Hildo. Grande abraço, um beijo a todos, viu, Wilson? Até logo. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Lembrando que quinta-feira estaremos de volta aqui em mais uma atividade online aqui do Jefa Sorocaba. Uma ótima noite a todos, que todos estejam com a paz de Jesus em seus corações.